Olá, queridos. Vamos agora para a mensagem da palavra de Deus nesta tarde. A gente sabe que o casamento é a base da família, e é por isso que nós falamos muito sobre a vida do casal, né? E existe muitos casais que precisam de orientação espiritual, né? Precisam de uma força, que precisam de uma bênção e um milagre na relação. E eu quero antes, neste momento, fazer uma breve oração pela vida dos casais. Amém? E antes de orar, quero abrir minha Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 22. A palavra de Deus declara: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Então eu vou orar agora. Pai maravilhoso, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na tua santa e gloriosa presença e queremos neste momento, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão, Senhor, pelo nosso casamento, pela nossa convivência, pedir perdão, meu Pai, em nome de Jesus, para minha esposa, pedir perdão, Senhor, no nome de Jesus, a esposa para o marido, meu Pai, que haja um concerto nesta tarde tão abençoada, meu Pai, que a unção, a força, a graça, o poder do Espírito Santo seja real dentro desta casa, na convivência deste casal, que este casal, meu Pai, sejam unidos, eles possam se calar no momento certo, falar na hora certa, ouvir, Senhor, que o Senhor venha trazer um temperamento de santificação, um temperamento, meu Pai, um autocontrole na vida dele, na vida dela, meu Pai. Dá força para esta família poder crescer, prosseguir, ser abençoado em todas as áreas da família, que este casamento, meu Pai, ele seja uma grande bênção para esta casa, meu Pai, que o Senhor Jesus tome o primeiro lugar, meu Pai, na vida deste casal, assim como em Caná da Galileia, meu Pai, quando aquele casal se viu, aleluia, em meio à vergonha de faltar o vinho na altura daquela festa, meu Pai. Mas a tua presença foi muito forte naquele lugar, Senhor, e trouxe a bênção e a vitória, meu Pai. Orando agora com a pastora Brasil. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, te Aleluia. louvamos e te adoramos por esse momento tão Sim, meu sublime, Senhor. Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos tendo contato com os nossos ouvintes, Senhor, aquelas pessoas que têm procurado estar na tua presença, ouvindo esta rádio abençoada, ouvindo este programa maravilhoso. Abençoa, meu Pai, os casais, as famílias, os filhos, netos, avós, Senhor, que toda a parentela, todos os parentes, Senhor, de perto e de longe do teu filho, da tua filha que ora conosco, sejam abençoados. Quero te pedir em especial por esse casal, Senhor, que está enfrentando conflito dentro de casa, discussões constantes, não conversam, não oram mais, não vão à igreja, mas que hoje, através da palavra que vai ser ministrada, eu creio, meu Pai, que eles vão ser libertos de toda essa afronta, de toda essa perturbação mental e espiritual na vida desse casal. Senhor, coloca a tua paz, coloca no lábio dele, nos lábios dela, Senhor, um cântico de paz, de alegria e de amor. Que o teu Espírito Santo entre agora, Senhor, e vá dissipando tudo que não te agrada dos Aleluia. corações, dos pensamentos, as atitudes, Senhor, a forma de tratar, Senhor, o seu cônjuge, que sejam curados estes casais agora, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, quebra essa barreira, Senhor, para que tenha alegria dentro deste lar, para que este lar seja um pedaço do céu. Estende a tua mão, opera maravilhas, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É como a palavra de Deus falou para nós neste momento, em Provérbios capítulo 18, versículo 22.
quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Mas eu quero falar também que a recíproca é verdadeira para as mulheres que encontram também um marido amoroso, um homem responsável, um homem trabalhador, que não seja um homem escorão, que não seja um preguiçoso, né? O casamento, ele é um bloco, são blocos de construção de uma comunidade, de uma sociedade e, por último, das civilizações. Uma sociedade é tão forte quanto os seus casamentos e familiares que estão envolvidos nessa sociedade. Desde o início, querido, Deus nos ensinou, Deus ele deixou claro no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu estava comentando com a pastora Brasil, Deus nos deu só filhas mulheres, né? Filhas mulheres. Então nós temos a Jaqueline, a Jéssica e a Bianca. As três são casadas, né? E eu tenho a Ana Paula também, que ela completou agora há pouco 18 anos e é solteira. E as três, né, elas têm conseguido trazer para perto de nós os, os meninos, né, que é o Raul, o Alan e também o Kleber. O texto diz: deixará o homem pai e mãe. Aí eu estava conversando com a Brasil e tudo leva a crer que ganhamos três filhos homens, né? Que em vez de eles estarem muito tempo perto da mãe deles, eles vieram para ficar mais tempo conosco. E isso tem acontecido também comigo, porque a Brasil ela me leva muito próximo, para estar mais próximo da minha sogra, né? E é uma bênção de Deus. Então eu tava sorrindo, né, ao ler esse versículo. Deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E que acordo especial, que acordo lindo, né? Este vínculo entre um homem e uma mulher, né? Este vínculo ele foi criado, esta unidade entre um homem e uma mulher, e foi criado para durar. Aleluia. A cerimônia tradicional do casamento, aquela cerimônia que era realizado e bem poucos até ainda falam e parece que não surte nenhum efeito, mas nas cerimônias tradicionais o pastor abençoa e diz que sejam unidos até que a morte vos separe. Este foi o casamento, ele foi uma relação para toda a vida da pessoa. Não foi só para 6 meses, não foi só para algum tempo, foi até que a morte os separasse, não é, pastora? Glória a Deus, verdade. Queridos, a palavra de Deus ela nos é bem clara quando o Senhor trata sobre o casamento. O que é um casamento abençoado? O que é um casamento feliz? É aquele casamento que tem a presença de Deus. É quando você convida o Senhor Jesus para estar no centro da sua relação entre você e seu cônjuge, né? Entre o marido e a mulher. Cristo tem que estar no centro. E essa unidade, né? Esse elo de ligação vai fazer com que os filhos sejam o quê? Sejam amorosos, sejam educados, sejam também a proximidade de Deus dentro do lar. Porque quando você tem uma família unida, uma família amorosa, uma família, a gente vê o reflexo do casamento, né, do pai com a mãe. Esse casamento vai refletir nos filhos, o tratamento, a forma de cuidar, a forma de zelar. Então eu quero dizer que quando Deus formou o ser humano, formou lá no jardim Adão, ele disse: olha, vou colocar ao lado de você uma auxiliadora, uma ajudadora. Você percebe nessa palavra muito bem que, se você estudar profundamente
o significado desse estar do teu lado, ser colaboradora, não quer dizer que a mulher vai assumir todos os papéis. Então, por que que muitas vezes o casamento não dá certo? Porque o homem quer lançar sobre a mulher todas as responsabilidades, né? Responsabilidade de levar o filho no médico, responsabilidade de levar o filho na escola, de ir nas reuniões, responsabilidade de educar dentro de casa, porque ele se acha que ele trabalhando fora, ele chegou em casa não tem mais nenhuma obrigação, está errado. Por quê? Porque você, a Bíblia diz, tornaram-se ambos uma só carne, né? E você é o cabeça. O homem, o marido, é o cabeça. Então, para que o casamento dê certo, para que os filhos, como diz a palavra de Deus, que é a herança do Senhor, seja uma herança o quê? Frutífera, abençoada, é preciso que exista esta unidade. Filhos, se você for um marido respeitável, você amar sua esposa, você ser uma mulher respeitável, amar o seu marido, essa concordância tem que haver para que os filhos também possam usufruir desta bênção. Eles vão ser o retrato do teu relacionamento. Se você é um marido violento, você é um marido mal educado, se você é um marido que não ajuda a sua esposa, vai refletir nos teus filhos. Já viram aquela propaganda? Tem uma propaganda aí numa das mídias, né, sociais, que o rapaz diz que viu a avó, né, o avô batendo na avó, depois a mãe, o pai batendo na, na, na mãe, depois ele também empurrou a noiva, e assim foi. Quer dizer, foi criada uma hierarquia de violência. Hoje você olha, por que está tão violento o mundo? Você vê inúmeros casos de violência, violência de pessoas que vão na escola, matam pessoas, criancinhas, jovens, violência dentro de casa, no casamento, porque falta o principal para o ser humano, é Cristo Jesus. Se você tiver como aquele casal de Caná da Galileia, aquela responsabilidade, aquele compromisso de convidar Jesus para o teu casamento, as coisas vão andar. Essa relação profunda, o amor de Deus ele vai entrar. Por quê? Porque o casamento feliz, ele retrata o quê? A, a atitude de Cristo com a igreja. Aleluia. O que a Bíblia diz sobre como o marido deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o marido? Certa feita eu via um pastor ministrando que ele disse, perguntou às mulheres, ele palestrando, perguntou, mulheres, é fácil você ser submissa a um marido amável? Ela disse, é a coisa mais fácil do mundo. Eu sempre ensino para minhas filhas, desde pequeno, as palavras mágicas, porque eu sou professora, e como professora a gente ensina desde a tenridade, desde a pré-escola, as criancinhas sobre as palavras mágicas. Com licença, por favor, muito obrigado, me desculpe. São palavras cordiais, que se fazer parte do seu vocabulário, no seu casamento, faz toda a diferença. Quem que não vai lhe servir quando você diz assim, pegue tal coisa para mim, por favor? Né? Isso faz toda a diferença. Meu esposo diz que eu sou uma mãe assim, que eu sou super protetora das minhas filhas. Sou. E eu oriento elas a serem super protetoras dos filhos. E elas são. Se você vê o Caleb, é maravilhoso. A Ayla, ontem eu conversei com a Ayla através de vídeo. Ela está linda. Linda. O Guilherme nem se fala. As nossas filhas estão reproduzindo o que nós fazemos com ela. Testemunho. A minha filha diz: meu pai é um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração. Então é isso que é um casamento feliz. Tem que ter Jesus Cristo, amado. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, viajar para fora do país, mas se você não tiver Cristo dentro do seu lar, no seu relacionamento conjugal, nada anda. Porque vem a violência, vem a infidelidade, a traição. Isso é tudo fruto consequente da vida que não está dando certo dentro de casa. O que o homem vai procurar fora? O que ele não tem em casa. O que uma mulher vai procurar fora? O que ela não tem em casa. Se ela é tratada o quê? Com violência, ela não vai querer viver uma vida dessa. A Bíblia diz o seguinte: vós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo ama a igreja. Se, irmãos, se nós fôssemos pesar o amor de Cristo pela igreja, é uma coisa extraordinária. Ele deu a vida. Ei, maridos que me ouvem, dê a vida pela sua mulher. Dê a vida por ela. Cuide dela. Cuide dos detalhes. Seja um homem cordial. Você não precisa estar todo dia trazendo um presente de fora para sua esposa, mas seja um homem cordial com ela. Você vai ver como tudo vai ficar diferente. É assim que Deus quer. Um casamento feliz é uma das maiores bênçãos que a sociedade, em pleno século XXI, pode ter. E isso é o que está se tornando muito raro.
Quando nós conversamos com as pessoas e falamos que nós temos 34 anos de casados, as pessoas, nossa, quanto tempo! Mas sabe o que é isso? Casamento é para se cuidar todo dia. Não é para você ficar só lembrando de que há 30 anos atrás você foi casado e não se lembrar que você precisa cuidar bem do teu cônjuge até hoje. Como disse o apóstolo, é até que a morte separe. Tem que cuidar. Tem que trazer a presença de Deus para dentro do teu lar, no teu relacionamento. Isso faz toda a diferença, né? As mulheres, elas devem desfrutar de uma vida com os seus maridos também na mesma dimensão. Qual é o marido que aguenta a mulher rinchosa, preguiçosa, acorda meio-dia e quer que o marido já tenha feito o almoço? Ah, porque são direitos iguais. Usam essa expressão, mas não fazem a parte dela. Eu sou professora, eu estudo, mas o meu papel de esposa eu tenho que cumprir. É a minha escolha. Para que o meu lar o quê? Não desande. As nossas filhas, um dia desse meu esposo disse assim, é incrível assim o elo que nós temos com as nossas filhas. É grande. Por quê? Porque começa desde o berço. Dei amor, querido. Só recebe quem dá. Faz quanto tempo que você não diz eu te amo, minha esposa? Eu te amo, meu esposo. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não convida a tua esposa para tomar um sorvete? O apóstolo gosta muito de tomar açaí, né? E aí vira e mexe, eu não gosto muito de tomar açaí daqui por causa do açúcar, que eles colocam açúcar, é tipo um sorvete. Eu gosto do meu açaí do Amapá mesmo, aquele açaí tirou da amassadeira e toma. Esse que eu gosto. Mas aqui onde nós estamos, né? As pessoas tomam feito um sorvete. Mas eu vou com ele. Por quê? Porque ele gosta. Então, tem mulher também que não faz o seu papel. Reclama da hora que acorda até a hora que vai dormir. A casa é uma bagunça. Ela não sabe nem quantos quilos de feijão tem na sua despensa, porque não é organizada. Irmão, tudo isso faz diferença no casamento. Seja uma mulher o quê? Organizada. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Não come, irmão. Isso o Senhor colocou na sua palavra para que nós possamos aprender. Deus, ele criou o casamento e ele quer que nós sejamos felizes nesse casamento. Felizes. Para obter o quê? Sucesso em todas as áreas da nossa vida. Se não vai bem no casal, não vai bem nas outras áreas. Não vai. Então tem que começar o quê? Dentro do casamento. União felizes, vão ter gerações felizes e abençoadas, né, pastor? É verdade, pastora Maria Brasil. O casamento é o ápice da realização na vida de um homem e também de uma mulher. É um milagre tão forte que é um sonho desde criança, quando vemos o papai e a mamãe convivendo, vivendo bem, se amando, né? Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse casal, ele precisa lutar pelo um bem comum, pela unidade, pela, pela comunhão também com Deus. O casal deve buscar juntos a presença de Deus. O teu casamento vai dar certo. A tua vida conjugal será uma vida conjugal diferenciada, porque você está debaixo das mãos de Deus, da promessa de Deus. Sejam felizes até que a morte os separe, na alegria ou na dor. Aonde quer que tu te deitares, me deitarei eu. Aonde quer que ires, irei eu. Aonde quer que morares, morarei eu. E assim por diante. Além do casamento, nós sabemos também que o namoro é muito importante. A gente vê poucas referências
dentro da palavra de Deus acerca do namoro, mas, de acordo com a palavra de Deus, o alicerce para um bom casamento é definido muito antes da cerimônia começar, da cerimônia de casamento começar, né? Quando as pessoas elas começam a namorar, se conhecem, né? Conforme os filhos crescem, os pais costumam ouvir esta pergunta, né? As filhas começam a perguntar, os filhos começam a perguntar: papai, mamãe, quando posso começar a namorar? Né? A gente ouve muito essa pergunta e nós precisamos, dentro da nossa possibilidade, sempre levar e buscar os nossos filhos na escola, porque a escola é uma experiência completamente nova para a menina e para o menino cristão, porque ali na escola nós temos várias pessoas e nós temos vários tipos de vida, de como vive a família do coleguinha, da colega. Quem sabe os pais deixam esta criança, até mesmo bem bebê, começarem a fumar, começam a beber um gole de cerveja, começam a enveredar no caminho do vício. Mas os nossos filhos, que são criados na presença de Deus, eles são completamente diferentes. Nós ensinamos eles a não chamar palavrão, não sorrimos quando eles chamam palavrão, não achamos divertido quando ele briga, ele bate ela bate na sua coleguinha, ele bate no seu coleguinha. Não, nós não admitimos isto, porque nós queremos para os nossos filhos que eles sejam educados, que eles amem a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós queremos que eles cuidem do seu semelhante, não machuque, não chame palavrão, não briguem, não fumem, não cheirem pó de cocaína, não fumem crack, não se envolvam, né, com sexo antes do casamento. A Bíblia ela não especifica nenhuma idade apropriada para o namoro. Os pais que têm sabedoria, por isso que é importante, eu como pai, você como pai que está me ouvindo agora, você mamãe que está me ouvindo agora, é importante pedirmos o quê? Sabedoria, porque a sabedoria vai nos ajudar a ensinar os nossos filhos a começarem a namorar quando estiverem maduros, quando estiverem com seus 21 anos, 18 anos em diante, 21 anos. Aleluia. Então, eles, no momento que eles ficarem maduros, eles vão entender o princípio da palavra de Deus, que irão ajudar a ter um padrão de comportamento, desse comportamento que nós aprendemos todos os dias, em casa e também na casa de Deus, na igreja, que é a palavra de Deus. Os pais, eles devem decidir quando seus filhos estiverem prontos para namorar. Às vezes, eu chego a dizer para minha filha, né?
Eu chego a dizer, filha, se você quiser namorar, né? Olha, você. Porque a gente já sabe a estrutura, eu já conheço, eu já vejo que chegou aquele momento apropriado. Mas ela disse: não, papai, eu vou ficar tranquila. Por quê? Porque nós lutamos muito na. Nós lutamos muito, lutamos por ela na adolescência, que era o momento da descoberta, que a gente chegou a momentos a quase tivemos. A gente teve que tomar uma decisão de confiscar o celular. Pra... Por que nós fizemos isso? Porque nós não queríamos nada prematuro. Nós queríamos que chegasse o momento que a nossa filha tivesse madura, né? Então, o pai deve incentivar os filhos a seguirem os padrões da Bíblia. Porque hoje nós vemos pessoas do mesmo sexo trocarem carícias. E quando olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vemos que é algo totalmente diferente. É um padrão totalmente diferente. E nós queremos, tanto para nós, como para eles, para os nossos filhos, como para os nossos netos, os padrões natural da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Querido, antes de dar permissão, existem critérios de Deus antes da autorização para namorar, né? Pode ser antiquado, pode ser coisas assim do passado, do tempo da vovó, mas deu certo, né, pastora Brasil? Então, No passado vai dar certo para eles, né, amor? se você olhar pela necessidade que você, como pai, assume determinados compromissos após a sua maturidade, se você analisar, olha, com quantos anos eu me tornei responsável pelas minhas ações. Juridicamente, né, civilmente, aos 18 anos, né, que o menino ou a menina vão ter responder já pelos seus atos penais, aquele que cometeu algum delito. Então, se na lei humana existe um pré-requisito para você tornar-se adulto, na lei de Deus muito mais. Quando você percebe que seus filhos já são responsáveis para responder pelos seus atos, já tem maturidade para tomar decisão e assumir os atos. Porque o que acontece na maioria dos casos? Você libera, eu já vi depoimento de pais que diz assim, eu vou liberar a minha filha de 13 anos para namorar em casa, porque se é melhor ela estar em casa com o namorado no quarto dela do que estar no quarto de um motel. Nenhum e nem outro está correto, querido. Por quê? Porque uma adolescente aos 13 anos, ela jamais vai ter a maturidade nem física e nem mental para assumir uma responsabilidade dessa. E, de repente, ela é engravida. Quem vai cuidar desse bebê? Né? Porque no afã daquela adolescência eufórica que eles estão se descobrindo, eles não estão nem aí com o que vai acontecer amanhã. Eles querem saber do hoje, do prazer que vai dar estar ali, naquele relacionamento. E quando vem a consequência, uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, quem vai ter que assumir essa responsabilidade de ajudar esses adolescentes são os pais. Quantos lares hoje a avó está criando 3, 4, 5 filhos, um de cada pai, porque a mãe botou de casa, não quis assumir o que a filha fez. Mas aí você se olha, de quem é a responsabilidade? Se esse adolescente tivesse maturidade, seria dele. Mas ele não tem. Alguém vai ter que assumir. Eu vi o depoimento de uma entrevista que uma mãe nova, tinha 17 anos, ela matou o filho dando leite com algum tipo de entorpecente para a criança morrer, para ela ir para a festa. E ela matou a criança. E aí você me pergunta, olha a situação, como é que eu vou resolver isso? Não permita seu filho namorar, sua filha namorar antes do tempo, amor.
Você é pai, você é mãe, você observa. O namoro hoje, no mundo moderno, ele tem perigo muito maior do que antes e consequências muito piores. Porque você vê inúmeros jovens na rua que não têm um compromisso, não têm um emprego, não têm uma escolaridade. Menino de 8 a 10 anos, a mãe nem liga, está na rua até altas horas da noite. Você já parou para pensar o que daqui mais uns anos esse teu filho vai ser? Então, essa maturidade que a gente precisa adquirir desde cedo. Em vez de você oferecer o quarto da tua casa para tua filha de 13, 14 anos namorar com o namorado lá, oferece a eles um momento de reflexão da palavra de Deus, vai mostrar dentro das escrituras qual é o papel do jovem e quando o jovem está preparado. Porque a Bíblia diz que o jovem ele só está preparado para assumir um casamento quando verdadeiramente ele conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. Porque quando ele conhece o Senhor Jesus, não, peraí, não é isso que Deus quer. Aí na palavra vem falar sobre a fornicação, né? Vem falar sobre o sexo antes do casamento, tudo isso é pecado. E a Bíblia diz que aquele que pratica tais coisas, ele está o quê? Está fora, ele está praticando um pecado contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso vai agradar a Deus? De forma alguma. Então, se não agrada a Deus, como é que ele vai ter um casamento feliz para frente? Aí a menina se junta com alguém aos 14 anos, aí depois vem não dar certo, aí vem um outro, mais outro, você vai ver sua filha tá com 3, 4 maridos. Então não permita, seja um pai, uma mãe, mas saiba dizer para o teu filho. Porque também não adianta você ir com violência. Não funciona. Eu tenho uma filha de 18 anos que eu converso tudo com ela desde os 11 anos de idade. Da menstruação até o fim da vida. Minhas filhas todas eu cuidei assim. Sobrinhos que já moraram comigo. Pessoas que não eram nem meus parentes, que eu ensinei. Porque assim, amada, a gente vai ter o quê? Uma vida saudável. Aí uma moça dessa engravida, vai deixar o menino num canto, ninguém vai cuidar como mãe. Nunca a pessoa cuida do outro como a mãe verdadeira. Aí depois que ela vai pensar em estudar, vai pensar em se ter uma profissão, tá errado. O namoro é para você conhecer a pessoa não intimamente no sexo. É para você conhecer se ele é um bom filho, se ela é uma boa filha, se ela sabe se administrar, se ela é obediente à palavra de Deus. Isso que é namoro. Aí sim, depois dessa maturidade é que vem o quê? Os preparativos para o casamento, né, apóstolo? É verdade, pastora. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, eu quero dizer para você, jovem, que está acompanhando esta palavra, abre bem teu coração para o papai e para a mamãe, porque eu tenho certeza que o que eles querem para a sua vida é que você seja uma pessoa muito abençoada. Em Provérbios também, capítulo 16, versículo 25, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim, são caminhos de morte. Hoje, tudo aconteceu no período da adolescência, tudo aconteceu no período da escola, quando aquele adolescente, aquela moça, aquele rapaz começou a fazer novos amigos na escola. Mas não foram amigos que levassem você para a presença de Deus. Não eram amigos que levavam você para as coisas boas, para as atitudes boas. Foram amigos que levou você para o álcool, foram amigos que levaram você a se prostituir, amigos que levaram você para o caminho do mal. E existe muitos jovens, muitas moças e rapazes que já morreram na caminhada, que não estão mais vivos, estão mortos. Então,
obedeça, ouça a instrução. Aleluia. Valorize os valores da palavra de Deus e você pode se proteger a si mesmo do sofrimento que está por vir. A instrução, ela vai dar o livramento, a instrução, o conhecimento, ele abre os nossos olhos, pastor. Ele abre. Muitas pessoas nunca vão experimentar um casamento feliz. Os pais amorosos jamais desejariam tamanha desgraça para os seus filhos. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, abandoná-los, deixá-los ao Deus dará, né? Não, porque senão eles vão sofrer. E toda vez que um filho sofre, que uma filha sofre, nós sofremos junto com eles. Aleluia. E geralmente o sofrimento vem por falta dos padrões de uma vida com Deus. Aleluia. Oh, mas Deus, através de nós, pais, Deus nos levantou na terra para orientar. Aleluia. Talvez eu esteja falando agora para um pai que tem vícios, talvez eu esteja falando para um pai que não tem colocado nada dentro de casa. Talvez eu esteja falando para um marido que é um homem mau com a sua esposa, que às vezes até tem um carro e põe a sua esposa para, quando ela precisa sair, ela sai de pé, ela sai de bicicleta, ela sai de ônibus, porque ele não tem cumprido a parte dele de um marido abençoado, de um homem de Deus, porque não adianta a gente ter a nomenclatura de pastor, de presbítero, de diácono, de obreiro, de alguém que tem um cargo na igreja, quando nós somos ruins para a nossa família, somos ruins para a nossa casa. E o que tem de marido preguiçoso, que não faz nada, né? Que a esposa maltrata a sua esposa por não cuidar dela, tem muito. Então eu digo para você, aleluia, que sobre o namoro e o casamento, que é uma das maiores bênçãos que os filhos podem receber dos seus pais. Para mim, a minha maior alegria é poder levar minha filha na formatura dela, é poder estar perto dela, é poder ver ela caminhar. Eu lembro que antes da minha filha casar, a Jéssica, ela com 24 anos, eu levava ela para trabalhar na Universidade Federal. E ela ia trabalhar. E quando ela casou, né, eu entreguei para o meu genro. E eu falei para o meu genro, olha, minha filha eu levo e deixo e busco ela. E hoje ele faz assim, né? Hoje eles estão juntos. E antes do casamento, nós tivemos uma palavra sobre casamento com eles, né? E quantos, né? Muitos jovens já foram além do namoro, né? Eles, tendo alcançado a maioridade, alguns chegaram a se casar e até mesmo se separar. O ideal, aleluia, é que a gente ensine os jovens a terem um comportamento adequado no namoro.
adequado com o quê? Com a palavra de Deus. Porque se tiver sexo no período do namoro, esse casal está praticamente falido. Principalmente os jovens, eles pegaram assim uma explosão no início da vida. Praticamente ficou tudo de cabeça para baixo. Eles saíram do padrão, né? O ideal, os jovens, é terem, estarem na presença de Deus, é buscar a Deus. E eu quero dizer para você, aleluia, que os adultos, por serem mais velhos, eles, às vezes, eles se comportam como um adolescente. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele tem poder. Deus, ele pode fazer de você uma mulher madura, um homem maduro. Louvado seja Deus. Mas como veremos os critérios de Deus para o namoro se aplicando nas pessoas de todas as idades? Aleluia. Lembre-se, o nosso corpo, o nosso coração é o templo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita. É onde o próprio Deus habita, né? Glória a Deus. Então, eu quero dizer para você, tenha cuidado com o templo de Deus. Não destrua o templo de Deus se prostituindo. Tome posse da vitória. Deus está te dando vitória nesta tarde e está fazendo de você uma pessoa muito vitoriosa para estar na presença de Deus, não é, pastora? Glória a Deus. É aquilo que a gente fala sempre. Você quer ser abençoado? Siga a norma. Tudo existe norma no mundo, né? São os manuais. Você não vai Limites, ligar, né? você não vai ligar um produto se você não conhecer o manual. E o manual do cristão é o quê? A Bíblia Sagrada. Conheça o que a Bíblia fala em relação à vida conjugal, à vida a dois, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel até das pessoas que trabalham para a família, né? Então, os critérios modernos do mundo hoje, do namoro, é bem diferente. Ele diz assim, não, eu vou conhecer primeiro a pessoa, se der certo eu caso. Isso é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque se você ficar nessa história, o que vai acontecer? Você vai cair no perigo de você não se adaptar com a pessoa e vai ficar procurando, e nunca vai encontrar. Porque quando a gente toma as decisões fora do contexto bíblico, a gente paga um preço. Olha a história de Sansão, né? Se você conhece a história de Sansão, foi orientado pelos pais a não procurar uma moça que não fizesse parte da mesma fé que ele procedia, que ele processava, ele professava. Ele desobedeceu o quê? O conselho dos pais. E olha que onde acabou Sansão, cego, preso, né? Destruído, moralmente, intelectualmente e visivelmente. Então, quando você, moça, você, rapaz, não atenta para o manual que é a Bíblia Sagrada, você tende a cometer os mesmos atos que Sansão. Você vai conviver com uma pessoa que não segue os princípios cristãos que você segue, não acredita no Deus que você crê, e aí ainda existe uma pessoa, não, eu vou me casar com ele ou com ela, depois a gente vê isso, a questão da convivência. Que Deus é o seu? Você vê que Ruth, né? Ruth, ela estava mostrando, quando ela estava ali com Noemi, ela disse, o seu Deus será o que meu Deus. Ela aprendeu com a sogra dela que o verdadeiro Deus era que para ser seguido. Mas já pensou você professar uma fé em Cristo e a pessoa não? Como é que você vai conviver? De que vocês vão conversar, né? Então, a gente tem que atentar muito para isso. Essa prática do namoro é para você, tudo isso é para você fazer essa análise, essa observância, como é que ele é, se ele gosta realmente de estar na casa de Deus, ou se é só aquela disfarce, sabe aquele que a gente fala que é o sapatinho de lã, né, que vem disfarçado. Eu já vi muitos casais
com o relacionamento quebrado por causa disso, porque nem ele era convertido, nem ela era convertida, porque você tem que se converter a Cristo realmente. E aí sim você vai ter o que passar quando você tiver uma vida a dois para os teus filhos. É, quando as pessoas estão namorando, muitas pessoas, por não terem o temor de Deus, dizem assim, não, o ato sexual é normal, é tal, a normalidade. Não é não. Né? É, o conselho do mundo é tão diferente do conselho da palavra de Deus que ele diz, não, isso aí é para ver se você vai se dar bem com ele e tal, com ela, mas não é. Por quê? Porque o mundo que não conhece, as pessoas que não conhecem a Deus, eles acreditam que o sexo é simplesmente uma expressão natural do amor entre duas pessoas. E não é dessa forma. Primeiro tem que ter o quê? O respeito. Primeiro que tem que ter o quê? A cumplicidade. O ato sexual é para o quê? Para que haja, né, a produção dos filhos. E a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, o Senhor fala isso, né? Então, como é que eu vou conhecer uma pessoa já me entregando para ela na primeira noite? Eu já vi muitos casos de moças que conhecem o rapaz pela internet, aí vão, marcam o encontro, e nesse mesmo dia ela perde a vida, ele perde a vida, por quê? Porque não é um casamento alicerçado, não é uma relação alicerçada. E isso prova, mesmo depois de uma noite de sexo, isso não prova que você vai ficar com aquela pessoa, né? A gente vê as entrevistas, as reportagens aí, que é muito triste, mulheres que foram espancadas porque tiveram um relacionamento o quê? Baseado em conhecimento online. Quer dizer, qual era a fixação? A primeira coisa que a pessoa olha é se a pessoa é bonita por fora, se tem dinheiro. E um casamento não é feito só disso. Eu acredito que o casamento é uma construção direta dos dois. Você vai conquistando a questão financeira, a administração do lar, a administração dos filhos, os bens, a certas frases, né? Até na questão de alguns professores de direito civil, quando estão dando aula, que ele diz aqui, quando as pessoas namoram, é meu bem. Quando casam, são meus bens e teus bens. Quer dizer, a pessoa não alicerçou a sua, a sua vida em Cristo e o seu casamento foi um desastre, né? Então, eu quero dizer para você aqui que tudo começa no altar. Você quer ter um casamento realmente próspero e abençoado? Comece no altar. Deixa a relação sexual para após o casamento, porque já pensou, você olha uma árvore tão bonita, dá frutos tão bonitos, a tendência é você querer provar antes do tempo. E se aquela fruta foi envenenada? A pessoa morre, né? Então, o que é o namoro? O namoro é para você conhecer a pessoa, mas conhecer não sexualmente, conhecer como é a conduta dela, como é o que? A forma dela viver como cristão, como filho, como filha. É assim que se dá um casamento sólido. Porque de outra forma você vai ter muita decepção. Você vai ter muito sofrimento. Eu já conversei com várias mulheres que dizem assim, já trocaram de marido umas 3 vezes tentando acertar e não consegue. E aí eu perguntei, como é que é a tua relação? Não, a gente conversa, ele nos primeiros 10 dias, um mês, parece legal. Eu disse, você já se entrega para eles nesses primeiros meses? Não, depois de uma semana, a gente já está junto, aí depois vai se conhecendo. Eu disse, começou tudo errado, porque não começa assim. O verdadeiro casamento tem que começar igual de Caná da Galileia, lá no altar, com Jesus no altar, e aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. Vai tendo a questão daquela de aparar as arestas, a questão do relacionamento familiar, vai tendo uma série de coisas que vão se ajustando para que o casamento realmente seja uma bênção, louvado seja Deus. É verdade, pastora Maria Brasil. Estamos aqui diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trazendo para você a realidade de Deus para o seu casamento, para a sua vida, né? E dentro do casamento, Deus dá ao esposo e à esposa instruções específicas. E essas instruções trazem paz, essas instruções trazem felicidade, né? Se você seguir as instruções de Deus vão ajudar vocês a viverem muito bem, vão ajudar vocês a tomar a melhor forma para vocês agir, para seguir.
toda a instrução divina, né? E a palavra de Deus, ela incentiva muito, né, a pessoa a se converter dos pecados passados e começar a obedecer a Deus. No livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 21, está escrito: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Glória a Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua vida humana, como confiar a sua vida para Deus, né? E coloque diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. A gente vê muitas relações sólidas, aleluia, relações entre marido e esposa que aceitaram a prática das leis de Deus. Deus espera que cada um de nós responda, independente das circunstâncias do nosso casamento. Aleluia. Responda conforme a palavra de Deus, conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aqui no livro de Tiago, no capítulo de número 4, e versículo 17, está escrito assim. Aleluia. Tiago 4:17, está escrito assim, olha. Aleluia. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia. Ei, você que já tem a instrução da palavra de Deus, quantos, pastora? Entre quatro paredes, pessoas da igreja, pastores, pessoas do alto escalões. Nós estamos tendo um caso de um pastor presidente de uma grande instituição. Hoje no Brasil, explodiu, né, o que estava acontecendo entre quatro paredes. O quanto ele humilhava a sua esposa, o quanto ele maltratava a sua casa, o quanto ele quebrava seus filhos de pancadas. E veio à tona isso, veio para a imprensa isso. E hoje, ele ficou completamente envergonhado. Queridos, aleluia, chegou o momento, esse momento da palavra é o momento da reflexão, é um momento para você voltar para Deus, ter um compromisso por toda a sua vida com Deus. Com Deus. Aleluia. Não importa quem você seja, você está sujeito a cair em falhas. Você está sujeito, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Aleluia. Nós estamos aqui diante de Deus para lhe ajudar em oração. Nós estamos distante do Amapá. Sim, estamos em São Paulo. Estamos aqui em São Paulo, mas estamos pregando a palavra de Deus para você aí no Amapá. Para dizer para você que Deus vai levantar você, aleluia, como uma bênção dentro da sua casa. Cuide da sua primeira congregação. A minha primeira congregação é a minha família, é a minha casa. Não é, pastora Brasil? Com certeza, a nossa casa família é a primeira família, a primeira igreja. é a igreja que você mais tem que cuidar, viu? Aleluia. Porque é com ela que você convive mais tempo, né? Eu tenho um conselho a dar aos nossos líderes. Não adianta você sair da porta da sua casa para fora para querer doutrinar, para querer dar cobertura de oração, dar instrução para outros casais, se dentro de casa você não é uma pessoa cordial, respeitosa, se você é uma pessoa que
explosiva, violenta. Se você tem ainda esse comportamento do velho homem, ore a Deus, peça para Deus lhe libertar. Eu quero dizer para as mulheres que você pode mudar também essa situação. Sabe como? Denuncie. Não se cale, não. Você está sofrendo, está sendo violentada, sendo ofendida por palavra, As leis, né? né? Existe. As leis brasileiras, elas ajudam a mulher. Denuncia, sabe por quê? Denunciando, a Bíblia diz que a vara, está lá dentro no livro de Provérbios que a vara é para a costa do tolo. Que é a vara? É a correção. Então, se ele está agindo dessa forma com você, você não vai cometer pecado nenhum se você denunciar. Pelo contrário, você vai ajudar esse homem a se corrigir. Ou mulher, vice-versa. Aqui eu não estou dizendo que é só os homens que fazem, porque tem mulher do mesmo jeito. Faça isso para que haja cura. Uma certa feita, nós tivemos no nosso templo, um dos templos, uma pessoa de nome muito importante, fazer um trabalho maravilhoso, né? Mas aí a gente foi conhecer, ele vivia num mundo promíscuo. E a esposa sabia há muito tempo que ele praticava esses atos fora do culto. Depois que saía do culto, era outra pessoa. E aí ela chorando, Pediu ligou para a ajuda, né? gente, pediu ajuda. E ela disse: olha, meu marido está desse jeito. E ele prega, ele sai fazendo trabalho e tal. Eu disse: você ama seu marido? Ela disse: amo. Eu disse: você quer ajudá-lo? Quero. Você quer que ele seja curado? Quer? Denuncie ele. Denuncie, porque ele vai ser curado. Porque se você aceitar, você está igual Safira, compactuando com o pecado do teu marido. Vocês estão comendo e bebendo do mesmo pecado. E aí aquela senhora disse: pois eu vou fazer isso, pastora. Eu digo: pois você faça, para Deus trazer cura para o teu lar. Então eu estou falando com mulheres e homens aqui que talvez estejam vivendo isso. A prática do pecado. A Bíblia diz assim, que Elias, ele era sujeito aos nossos pecados. Igual a gente peca. Mas qual é a direção de Deus? Não é permanecer no pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, tem que deixar, meu querido. Tem que deixar essa prática de violência, essa prática de infidelidade, essa prática de ser uma pessoa explosiva, desrespeitoso, desrespeitosa. Isso é horrível para a gente que é cristão. Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão nuvem de testemunha, todo mundo nos vê. Tá virando rotineiro nas notícias, nas mídias sociais, pastor batendo na mulher, mulher que o pastor encontra ela lá no motel com outro homem. Tá rotineiro. A, 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 como é? A realidade das igrejas tá vindo assim à tona. Não é que isso nunca aconteceu. Sempre aconteceu. Mas estava escondido. Agora está vindo à tona. Com a mídia está vindo à tona. Então, e agora? Você me pergunta, e agora, pastor, o que a gente vai fazer? Vamos nos corrigir? Vamos pegar esse mal que está afetando ministerialmente a nossa vida e vamos expulsar, vamos sair fora, vamos abandonar esse negócio. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser cobrados muito mais que os nossos membros. A Bíblia diz que os pastores que velam pelas almas das pessoas, nós vamos ser muito mais cobrados. Então, vamos orar, mas vamos praticar o evangelho. De que adianta eu estar com uma vida toda arrebentada dentro da minha casa e eu chegar, querer colocar a mão na cabeça de uma pessoa e orar pelo casamento dela ou pela vida dos filhos dela, se eu não estou bem? Por isso que a Bíblia diz: examine esse homem a si mesmo. Então, um conselho que eu trago a você: se você não está bem com o teu casamento, você não está bem com teus filhos, te conserta primeiro. Porque a Bíblia diz que um cego vai guiar outro cego? De forma alguma. Não dá para guiar. Então, começa a te tratar, porque ainda tem cura, ainda tem jeito para você. E Deus não quer você nessa situação, Ele quer que você o quê? Seja uma bênção. Então, começa a mudar a tua atitude, o teu ato, porque Deus vai te dar vitória. E nós estamos torcendo aqui por você para que fique tudo bem, né? E aí sim, o teu ministério vai o quê? Vai ser uma história abrangente de vida, de pessoas que vão ser alcançadas. Por quê? Porque você foi curado, você foi tratado. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Já pensou você dividir o tempo do Espírito Santo com o quê? Com violência, com mentira, com traição, né? Não dá, a Bíblia diz que o Senhor não nos divide com o pecado. Então vamos nos corrigir, vamos pedir perdão para Deus. Você errou até hoje, errei, pastor. Dobra o teu joelho,
confessa o teu pecado e começa uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Nós vamos agora, eu vou estar orando pela tua vida. Eu pergunto para você, você quer oração? Você quer receber uma oração? Eu quero mandar um número do WhatsApp, o DDD 96, o número é 98406 98406 9393. Faça contato comigo agora. É para ontem o teu milagre, é para ontem a tua bênção, é para ontem. Você já está sofrendo demais nesta área. Eu quero também convidar você, entregue uma oferta para Deus, dê para Deus uma oferta agora, em o nome de Jesus. Esse número do WhatsApp é o mesmo número do Pix, onde você pode dar para a obra de Deus a tua oferta antes da oração, porque nós vamos orar por você agora, nós vamos estender as mãos pela tua vida e o milagre de Deus vai acontecer. Olha, o número do Pix é o mesmo do WhatsApp, o DDD 96 96 98406 98406 9393. Pegue agora o teu celular, dedica para Deus, para manter este programa que está abençoando você agora, está chegando até o teu coração. Aquilo que tu tem, que podes dar para Deus, tu vai dar, mas tu não vai perder, porque Deus vai suprir toda a tua necessidade. Vamos começar a oração com a pastora Brasil, eu faço por último a Vamos lá, oração. coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos, amém? Senhor, eu te apresento, Pai, cada casal que nos escutou neste programa. O Senhor sabe onde está, meu Pai, o problema de cada um. Onde está ferido o coração desse homem, o coração desta mulher. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu quero te pedir, Senhor, perdoa eles. Se até hoje eles viveram essa vida, uma vida enganosa, vivendo de engano, o Senhor liberte nesta tarde. E que a partir de hoje haja conserto nesse casamento. Que essa pessoa possa ligar para nós e dizer: pastor, pastora, hoje a minha vida vai mudar porque hoje eu me converti de verdade. Eu me arrependi de todo o meu pecado. Eu quero uma vida nova, porque eu quero ir para o céu com Jesus. Senhor, liberta, meu Pai, esse homem violento, esse homem que chama palavrão, esse homem que trata mal os filhos, que trata mal a esposa. Liberta, Senhor. Liberta essa mulher rinchosa, essa mulher que reclama, essa mulher que é preguiçosa, essa mulher que não cuida do seu lar. Perdoa ela e muda também as atitudes dela, Pai, em nome de Jesus, para que esse lar seja um verdadeiro céu, Pai. Eu te peço porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome do teu filho amado Jesus, meu Pai, eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, muda o nosso coração, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Olha, meu Pai, para o nosso coração, tira as palavras de derrota, palavra de separação, de divórcio, tira de dentro de nós, de divisão, meu Pai. Aleluia, nós já fizemos as nossas escolhas, nossa família já está completa, o casamento já está na direção divina. Meu Pai, que haja concordância, que haja perdão na vida deste casal, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão nos escutando agora. Meu Pai, abençoa mesmo aqueles, meu Pai, que neste momento estão pedindo oração pelo WhatsApp, meu Pai, que eles sejam alcançados com a tua bênção, alcançados com o teu milagre, meu Pai. Que a mão de Deus traga refrigério na vida deles, vitória na vida deles, meu Pai. E assim, meu Deus, toma o primeiro lugar, Senhor, abençoando e consagrando em o nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Fiquem com Deus e a paz do Senhor, né, para você.
E também para sua família, né, pastora? Um abração e um beijo no seu coração, Manda um alô para tua amém? mãe que Minha está escutando. mãe, um abração, um beijo, te amo muito, minhas irmãs que estão escutando o programa. Olha, Deus está no controle e vai nos dar vitória, amém? Amém. Em breve, né, A daqui gente a vai um estar tempo, aí. nós vamos estar no Já Amapá, estamos nos preparando para fazer né? uma E visita surpresa para vocês. Deus está trabalhando na nossa vida para a gente começar um grande trabalho de Deus nessa grande metrópole que é São Paulo. Estamos conhecendo lugares, cidades, né, pastora Brasil? Aqui tem muitos lugares bonitos, né, Com pastor? certeza. Eu quero dizer para os irmãos da Restaurar que o culto amanhã com o pastor Natanael, né? Nós estamos Canael Braga, aguardando vocês, viu, povo quatro de Deus? horas. E a gente fica assistindo o programa daqui também com vocês e orando, tá? A paz do Senhor.